Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 9 de maio, nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 1, Coluna e Base da Verdade. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 6, a oração da igreja. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente quer mostrar para nós aqui, nosso conceito tem que mudar quanto à oração. Senhor Jesus, tem que mudar a nossa maneira de orar, Senhor Jesus, para a gente de fato assumir o ministério de oração da igreja. Senhor Jesus, orar se torna um ministério quando a gente exercita o dom, ó Senhor Jesus. Mas não é só o nosso dom pessoal, individual, mas é algo realmente que a gente traz a vontade de Deus. Deus, Ele fala conosco, Ele dispensa para nós através do Espírito a sua vontade. E nós como igreja, nós dizemos, sim Senhor, eu entendi a sua vontade e eu quero a sua vontade. Então nós como igreja precisamos dar voz à vontade de Deus. Está disposto a ter uma base para Deus trabalhar. Se o homem não está disposto a fazer, Deus ele respeita a vontade do homem. Ó Senhor Jesus, mas a gente tem visto que Ele tem pressa, mas Ele não quer que a sua vontade seja feita de qualquer forma, mas Ele quer realmente nos firmar nessa verdade. Por isso que hoje Ele está investindo em nós como igreja, Senhor Jesus, para que a gente esteja cada vez mais claros quanto à sua vontade. Quando a gente está claro quanto à vontade de Deus, de fato a gente tem autoridade e poder para mudar as coisas. Não pelo que a gente quer, não pela nossa preferência, mas realmente agindo dentro do plano de Deus. É isso que a gente tem que perceber. Deus ele tem um plano e isso é sempre o melhor para nós. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor ele nos abençoe com espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ó Senhor Jesus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20. Ó Senhor Jesus. Em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Assumir a oração da igreja como um ministério. Ó Senhor Jesus. Vimos que a igreja precisa mudar a maneira de orar e assumir a oração como um ministério. Precisamos ter uma oração de poder, uma oração que alinhe a vontade na terra com a vontade de Deus no céu. Não devemos esperar passivamente que as coisas simplesmente aconteçam com uma atitude fatalista, achando que as coisas são como são e não há solução. Coisas mudaram na história humana por causa de orações. Moisés mudou o destino do povo de Israel por causa de sua oração. Várias vezes ele fez Deus mudar de ideia. Ó Senhor Jesus. Precisamos fazer uma oração de poder. Se há algo de origem satânica, a igreja precisa unir-se e orar para amarrar. Se há algo da vontade de Deus, mas está travado por alguma razão, devemos orar para que seja liberado. Por exemplo, se não concordarmos com a introdução das ideologias no sistema educacional, não vamos reclamar do governo, nem discutir nas redes sociais. Vamos orar. Orar para que nossos filhos recebam uma educação adequada, cresçam saudáveis, sejam servos de Deus e façam parte do exército de Deus. Ó Senhor Jesus. Ao tomar conhecimento da vontade de Deus pela sua palavra, a igreja ora para dar voz a essa vontade. Não é apenas fazer um pedido, é fazer uma declaração. A oração da igreja significa colocar-nos do lado de Deus e declarar que nós, homens na terra, queremos o que Deus quer. Ó Senhor Jesus. O grande problema de Deus hoje é que além de sua vontade, existe outra vontade aqui na terra, que interfere com a vontade dele. É a vontade do homem. Ao criar o homem,
Deus lhe deu o livre-arbítrio, ou seja, existe a vontade de Deus e a vontade humana. Quando essas duas vontades entram em conflito, Deus não pode fazer nada. Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Então, a necessidade de Deus hoje é de um grupo de pessoas que alinhem a vontade aqui na terra com a vontade dele no céu. Hoje, Deus e seu poder estão limitados à igreja. É como se houvesse uma caixa d'água cheia de água, pronta para fluir, mas o encanamento não tivesse bitola suficiente, estivesse entupido ou a torneira estivesse fechada. Precisamos orar para abrir a torneira. Quanto mais orarmos, maior será a capacidade do cano e mais água poderá fluir. Ó Senhor Jesus, os tribunais de justiça há pilhas e pilhas de processos que esperam ser despachados. Nos céus ocorre algo semelhante. Há muitas coisas que Deus quer fazer, mas estão todas paradas. Por quê? Porque não existe alguém aqui na terra para despachar. A igreja deve ser o despachante. Deus quer fazer muitas coisas e a igreja deve assinalar aprovado em cada uma delas por meio da oração. Ó Senhor Jesus, a igreja é o canal de saída da vontade de Deus. Por isso, sua oração deve ser um ministério. Não pode ser algo temporário, ocasional, fragmentário. Não, tem que ser algo constante. Vamos aprender a orar grande e alto. Não sejamos pequeninos nem mesquinhos em nossa oração. Ora àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode fazer infinitamente mais. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Precisamos atentar para nossas reuniões de oração. Mesmo durante esse período de isolamento social, as lideranças devem buscar uma maneira de assegurar a ocorrência das reuniões de oração, mesmo que seja de modo virtual. Lembremos de que a oração da igreja não é só uma questão de frequência, de número de pessoas ou de duração, mas é principalmente uma questão de peso espiritual e de visão. Todos os que estiverem na reunião de oração devem comprometer-se a orar e não ser meros espectadores. Ó Senhor Jesus, não são os acontecimentos mundiais que vão ditar a velocidade da volta do Senhor. É o contrário, é a oração da igreja que vai ditar o ritmo de avanço dos eventos mundiais. Amados irmãos, nossa oração pode apressar a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O que significa ter a oração da igreja como um ministério? Qual é o resultado disso? Ó Senhor Jesus. A oração da igreja como ministério é perceber que essa oração tem que ser constante. Senhor Jesus. Essa oração tem que ter peso espiritual, tem que ser o resultado de um peso espiritual e de visão. Visão que Deus está dando. Precisa estar alinhado com a palavra. Não é só falar, olha, vamos juntar um monte de filhos de Deus aqui e vamos orar para Deus fazer uma coisa. Não. É realmente a gente perceber, olha, Deus tem uma vontade, e nós como igreja, nós concordamos com essa vontade. Nós buscamos que essa vontade seja feita na terra. Ó Senhor, porque no céu Deus já deixou tudo pronto. Por isso que mostrou que tem que ser algo que é um ministério, tem que ser algo constante. Não pode ser só de vez em quando, um pedaço da vontade de Deus aqui, um pedaço da vontade de Deus ali. Ó Senhor Jesus. Mas realmente é algo que cumpra a vontade de Deus, um ministério. Algo feito constantemente, para que a vontade de Deus nunca seja impedida, mas que possa cada vez fluir mais e mais. E qual é o resultado disso? É que a gente apressa a vinda do Senhor. Hoje muitos pastores aí, muitos canais estão falando aí, começam a mostrar, no mundo está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, não pode. Senhor Jesus, tudo isso é resultado do avanço do Evangelho. Essas coisas estão acontecendo porque o Evangelho está avançando. A vontade de Deus está sendo cumprida. Então não dá para impedir certas coisas de acontecerem. Ó Senhor Jesus, o anticristo está avançando aí, daqui a pouco ele vai se manifestar. Ó Senhor Jesus, alguns no início não vão perceber, depois quando perceberem já vai ser tarde demais. Ó Senhor Jesus, mas ele está preparando a sua igreja, a sua noiva, o seu exército. Esses sim estão apercebidos, estão cumprindo a vontade de Deus hoje na terra. Senhor Jesus. E aí os eventos mundiais estão acontecendo um depois do outro. Ó Senhor Jesus. Mas por quê? Porque o Evangelho está avançando. Primeiro o cavalo branco avança, depois os outros cavalos avançam. Primeiro é o Evangelho, depois acontecem as coisas. Se está tudo acontecendo, não há como impedir, porque a vontade de Deus está sendo feita.
Ó Senhor Jesus, que o inimigo quer nos distrair, para que a vontade de Deus não seja feita. Por isso a gente tem que estar atento, deixar com que a vida de Deus flua, que a palavra de Deus flua, para a gente poder ser um com o Senhor, cumprir aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje, né, é perceber que é a oração da igreja. O Senhor, Ele conta conosco para poder realmente ditar, né, o ritmo do avanço. Nós precisamos ser um exército. O exército marcha com ritmo, com ordem, com uma cadência. Ó Senhor Jesus, com uma velocidade próprias. E o Senhor está contando conosco para isso, para ser aqueles, né, que estão lutando pela sua vontade, pela sua verdade. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente precisa realmente perceber, né, que a oração da igreja não pode ser algo temporário, ocasional, né? Toca em partes da vontade de Deus, não, tem que ser algo completo. Por isso nós precisamos ser constantes. E se a gente for constante, a gente vai gerar também filhos de Deus constantes. Então sempre tem que ter um exemplo, um modelo. No Antigo Testamento foi Moisés, e a gente vê vários também, né? Que depois vieram ali orando para a vontade de Deus, né? Muitos ali, muita coisa, muito impedimento. Senhor Jesus, mas a gente sempre viu que Deus sempre contou, né? Com alguns, né? E depois veio Cristo. E até mesmo Cristo, sendo o próprio Deus, né, manifestado na carne, ele também orava. Senhor Jesus, para que não houvesse distração, para que também as pessoas pudessem ouvir. Né? Tudo está registrado ali, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Por quê? Porque os discípulos viram. O Senhor fez questão de orar, né? De fazer todas as coisas ali. Senhor Jesus, na presença de todos, para que tudo fosse registrado para nós. Depois veio para Paulo, né? Paulo completou a palavra. Senhor Jesus, os irmãos recentemente falaram isso, né? Que hoje muitos irmãos têm tido dificuldade de compreender e de obedecer a palavra. Senhor Jesus, porque têm sido superficiais. Né? E aí não consegue obedecer, aí começa a complicar, né? A gente já viu em semanas anteriores que a gente precisa realmente levar os homens de volta à sensatez. A gente vê hoje irmãos perguntando, falando coisas que não tem cabimento, perguntam coisas que, né, coisas sem conhecimento. Poxa, peraí, ó Senhor Jesus, estão preocupados com coisas que não vão levar a lugar algum. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente perceber, né, a vontade do Senhor. Ó Senhor, a gente precisa voltar à sensatez, né? Voltar à simplicidade, perceber a voz do Senhor. Como mostrou, né? Eu preciso ter conhecimento da vontade de Deus pela sua palavra e orar para dar voz. Não é fazer um pedido, é declarar: Senhor, eu sou um com o Senhor. Eu concordo com isso. Ele falou, né? Por exemplo, né? As ideologias estão penetrando nas escolas aí. O que eu vou fazer? Vou fazer piquete? Vou pegar cartaz? Vou para a rua? Vou brigar? Vou ficar postando coisas nas redes sociais? Não, vou orar. Né, tem uma frase de um cristão, né, agora eu não lembro quem é de fato, mas ele fala o seguinte, que as pessoas podem recusar a sua visita, a sua presença, né, a sua palavra, podem recusar o seu discernimento das coisas, mas não podem fazer nada contra a sua oração. Senhor Jesus, quando você ora, as coisas acontecem. Eu já dei meu testemunho aqui várias vezes, né, principalmente na questão minha de casamento. Ó Senhor Jesus, né, apresentei ele para os irmãos e tal, orando, né, indo diante do Senhor, o Senhor deixando claro, mas aí vinham as opiniões, isso é legal, não sei o que e tal, mas quando vinha a oração, através da oração, eu percebi algo diferente. E aí o que eu fiz? Eu comecei a me firmar na oração. A opinião me deixava cheio de dúvida, a oração me enchia de certezas. Então o que eu vou fazer? Vou ficar na opinião, nas muitas opiniões, ou vou crer na oração que Deus estava guiando? Ó Senhor Jesus, então eu me apeguei à palavra, à oração, à direção de Deus, e fui orando, né, para que tudo fosse esclarecido. Mas eu não desprezei a igreja. Senhor Jesus, eu fui ali junto com os irmãos, insistindo, orando, até que a igreja estivesse clara, até que a liderança estivesse clara. Enquanto os irmãos não falaram: irmão, olha, está aprovado, é isso mesmo, o Senhor mostrou, né, que é isso mesmo, é para casar. Enquanto isso não aconteceu, eu permaneci orando, para que o Senhor fizesse a vontade dele. Quando a igreja estava clara, né, a minha família clara, tudo claro, tudo abençoado, Senhor Jesus, aí sim, nós tomamos o passo, né, marcamos o casamento e tal, casamos. Ó Senhor Jesus, é um princípio de Deus. E muitos podem falar isso e aquilo, irmão, não é bem assim, o que você fez foi algo religioso. Não interessa, eu fiz tudo ali baseado no Senhor, contando com o coração da igreja, contando com a bênção do corpo. E o Senhor abençoa meu casamento até hoje. Tem problemas? Tem, como todo relacionamento. Mas o Senhor abençoa.
Toda vez que a gente se volta em oração ao Senhor para resolver alguma coisa, o Senhor nos mostra. Porque todo princípio foi um princípio divino, com respeito ao Senhor, com respeito à vontade de Deus. E como mostrou aqui, Deus ele respeita a vontade do homem. Mas a gente respeita a vontade de Deus? O inimigo, ele respeita? Ele não respeita. Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente buscar a vontade de Deus. Isso é bênção. Isso é bênção para nós. Senhor Jesus. Tudo que a gente faz através de oração, através de comunhão com Deus, respeitando o Senhor, buscando a sua vontade, com certeza a gente vai ser abençoado. Mas isso não quer dizer que não vai ter batalha. A gente viu, né? Ó, Josué, vai lutar. Moisés falou, depois eu vou lá. Mas Moisés não pegou na espada. Ele levantou a mão para orar. E quando ele levantava a mão, o exército prevalecia. Quando abaixava a mão, o exército perdia. Ó Senhor Jesus. Mas aí o que fizeram? Olha, a gente tem que sustentar a mão de Moisés, porque está pesado. O encargo está pesado. A gente vê exemplos na Bíblia aí de servos de Deus que oraram por anos para que a vontade de Deus fosse cumprida. Tinha ali principados e potestades, tinha toda uma situação impedindo. Por isso que hoje o Senhor nos deu o Espírito, né? Os 7 Espíritos de Deus, que a gente viu que não só é 7 vezes intensificado, mas como esse 7 quer dizer completo. É o Espírito com toda a sua força. Deus ele nos deu autoridade e poder. Mas eu não posso usar isso como tem muitos usando por aí. Senhor, não, eu preciso buscar diante de Deus. Ó, se o outro, mas fulano fazendo isso. Se o outro está fazendo o problema dele, ele vai resolver com Deus. Eu estou fazendo eu estou procurando fazer a minha vontade alinhada à vontade de Deus. Como mostrou, olha, o Senhor ele fica aguardando. Se eu não quiser fazer, não vai acontecer nada. Então a gente precisa realmente, por isso que mostrou, olha, se 2 pessoas concordarem sobre qualquer coisa, né, na terra, e se pedir o Senhor, ele vai conceder. Mas como que é difícil 2 pessoas concordarem? O Senhor falou 2 ou 3, né? O Senhor estabeleceu ali o mínimo possível. Ó Senhor, isso porque é difícil. Ele sabe como que é, mas realmente a gente precisa estar ali, a gente às vezes vê ajuntamentos de cristãos num monte de lugares, às vezes pode ter milhares de pessoas ali e ser difícil achar 2 ou 3 que estejam alinhados com a vontade de Deus. Podem ter milhares de pessoas alinhadas pedindo a mesma coisa, mas se não estiver alinhado com a vontade de Deus, vai ser problema. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente tem que perceber, né? Deus ele é eterno, Senhor Jesus, mas ele resolveu prender tudo isso no tempo por causa do homem. Então a gente precisa ser aqueles que, né, destravam o poder de Deus. É como a gente vê em filmes, né? Aquelas armas poderosas, uma ogiva nuclear e tal, sempre tem 2 chaves, né? Uma chave fica com um, outra fica com o outro, ainda tem um código ali que tem que ler e inserir no computador. Se não virar as 2 chaves ao mesmo tempo, está travado o sistema, não é só chegar lá e apertar o botão, não. Então você está mostrando, olha, ele tem a vontade dele no céu, a gente precisa alinhar com a vontade na terra e declarar, Senhor, eu estou conhecendo a sua vontade e é isso que eu quero realizar. Aí sim, né, vai lá e aperta o botão. Senhor, mas como mostrou, não é individualmente. Ele mostrou, né, que muitas coisas foram mudadas pela oração, porque Moisés estava claro quanto à vontade de Deus no Velho Testamento. O Senhor falou, olha, seu povo aí pecou, vou destruir todo mundo e de ti farei uma grande nação. Mas Moisés estava claro, não Senhor, não é o meu povo, é o seu povo. Moisés ele não ficou cheio de presunção. Se fosse eu falava assim, é melhor mesmo. Eu não gosto do fulano, não gosto do Beltrano, ó, isso aqui é melhor fazer tudo da minha vontade, que aqui vai ficar direitinho. Mas não, ele conhecia o coração de Deus. Ele sabia que o desejo dele não era esse. Ó Senhor Jesus, várias vezes o povo pecou, Deus mandou praga, Moisés fazia o quê? Bem feito. Não. Ele ia lá e falava, Senhor, cessa a praga. E ele fazia o que tivesse que fazer, sacrifício, se dispunha lá, oração. Moisés não chegava lá de qualquer jeito e falava assim, Deus, calma aí. Não, ele sempre fazia as coisas na ordem de Deus. Senhor, o que tem que fazer? Tem que botar incenso, tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele sempre seguiu o procedimento que Deus determinava. Ó Senhor, a gente vê ali, né, o povo no deserto sendo picado por serpentes. Moisés orou e Deus falou, olha, faz uma serpente abrasadora, né, de bronze, bota numa haste e levanta. Quem olhar para a serpente de bronze vai ser curado. Era algo simples. E a pessoa ali sofrendo ali, morrendo, e às vezes eu não queria olhar para a serpente. É o que acontece hoje. A gente sabe que isso aí é um princípio divino. Essa serpente de bronze tipifica Cristo, que tinha a forma da serpente, mas não o seu veneno. Ou seja, tinha forma de corpo pecaminoso, mas não tinha pecado. E hoje é só a gente olhar para Cristo, algo tão simples, e muitos não querem.
Ó Senhor Jesus, Deus tem a sua vontade, mas eu falo, não, mas não vou fazer a vontade de Deus, porque eu não sei o que eu vou ganhar com isso. Ó Senhor Jesus, não fazer a vontade de Deus a gente só tem a perder, fazer a vontade de Deus a gente só tem a ganhar, mesmo que pareça contrário, mas é o que a gente acontece, como o testemunho ontem. Estava com algo me incomodando na oração, eu colocar as coisas principais primeiro na oração. Deus ele tirou aquilo que estava me incomodando. Na hora que chegou a hora de eu orar aquilo ali, já não me incomodava mais, eu nem lembro mais o que era. Ó Senhor Jesus, porque Deus ele trouxe a paz, por isso que mostrou a oração é uma obra. Senhor Jesus, uma das obras mais importantes de Deus na terra. A gente tem que pregar o evangelho, sim, mas se você prega o evangelho de qualquer jeito, não vai gerar a vontade de Deus. Se você faz as coisas de qualquer jeito, não vai gerar. Deus ele pode até fazer para que não se envergonhe o nome dele, mas não vai atingir a vontade dele. Então a gente precisa realmente, ver, olha, as coisas têm jeito. Não posso agir para ser não, uma hora vai acontecer, não, a gente precisa orar. Eu já compartilhei minha experiência aqui, de situações que aconteceram e que, mostrei, olha, Senhor, hoje as pessoas estão enganadas, mas uma hora a tua vontade vai aparecer. Mas eu não fiquei parado, falando, Senhor, uma hora aparece a verdade, está tudo certo. Não, orei. Senhor Jesus, Senhor, o Senhor conhece meu coração, não quero ofender ninguém. Senhor, mas está acontecendo isso e aquilo, as pessoas estão enganadas ao meu respeito. Senhor, se mostra, vai ali, e o Senhor mostrou. Ó Senhor Jesus, a igreja tem que assumir a sua responsabilidade de cumprir a vontade de Deus. As coisas têm um jeito, podem ser mudadas, mas eu preciso mudar. Como eu já compartilhei várias vezes aqui, talvez exteriormente esteja tudo bagunçado, mas se no seu interior você vai diante de Deus, o seu interior estiver em paz, está tudo certo. Então, às vezes a situação exterior pode não mudar, mas se no seu interior mudar, Senhor Jesus, tudo vai estar perfeito. Então é isso que eu tenho que perceber, olha, quando Deus me dá paz de algo, quando Deus me mostra algo, dá clareza de algo, Senhor Jesus, eu estou no ambiente espiritual, estou no ambiente do reino. Aí que eu vou me colocar naquela condição, de que, olha, 1000 vão cair à tua direita, 10.000 à esquerda, ou o contrário, Senhor Jesus. Mas você não vai ser atingido. Não é ter presunção, sou filho de Deus, vou ficar aqui no meio, não. Realmente perceber, olha, tem uma coisa se levantando contra aqui, outra ali, mas o Senhor te deu paz, então permaneça. Então isso está mostrando para nós, ele depende de nós. Se não tiver uma pessoa firme, dando base para Deus, ele não tem como atuar. Senhor Jesus. Hoje, por exemplo, hoje cristãos falam a respeito do dízimo. Não vou dar dízimo porque tanto lugar está roubando isso e aquilo. Mas o dízimo, a Bíblia fala que é algo de Deus, algo que Deus estabeleceu muito antes da lei. É um princípio de bênção. Mas eu não vou dizimar por causa daquilo. Não interessa. Eu sempre falo para os irmãos, olha, o meu caminho, a minha responsabilidade é do banco até o gasofilácio. Dali para lá é Deus. Eu botei no gasofilácio, não foi para fulano, beltrano, ciclano. Eu botei ali para cumprir a justiça de Deus. E pelo fato de eu estar cumprindo a justiça de Deus, estar cumprindo a minha parte, Deus agora tem uma base. Olha, tem alguém ali dizimando com realidade. Então, eu não vou deixar que aconteça isso e aquilo. Então, mas enquanto está todo mundo ali, não estou nem aí, vai lá, Deus não tem base. Então, da mesma forma, as pessoas ficam olhando, mas fulano pecou, mas beltrano isso e aquilo. Mas e você? A Bíblia no finalzinho de Apocalipse fala, olha, deixa o injusto cometendo injustiça, deixa o impuro com a impureza dele, mas o santo continua a se santificar. Ó Senhor Jesus, e o justo continue na prática da justiça. Não fica olhando o outro não, continua naquilo que Deus está te esclarecendo. Ó Senhor Jesus, Ele mostrou, está acontecendo um monte de coisa, não vai discutir não, vai orar. Senhor, a oração muda muita coisa. E como eu já falei, em primeiro lugar, muda o nosso coração, muda a nossa disposição. Muitas vezes está com disposição de brigar, discutir e tal. Não, preciso diante do Senhor. Não mostrou, olha, tem tanta coisa acontecendo aí, tanta gente seguindo tanta coisa, mas o Senhor deu para nós a autoridade, Senhor Jesus, de declarar, de querer aquilo que Deus quer. Deus, ele mostrou, quando a gente começa a ler o alimento diário, a gente vê o irmão falando, olha, tem duas vontades hoje principais. Uma é a vontade de Deus. Você pensa, bom, a outra deve ser a do diabo, não é a do homem. Por isso que o inimigo não está indo diretamente contra Deus. Ele vem influenciar o homem. Porque se o homem parar, Deus para. Então é isso que a gente precisa realmente estar. Senão não tinha por que o inimigo ficar investindo nos filhos de Deus. Não tinha por que ele ficar investindo no pecado no mundo.
Por isso a gente está vendo que a iniquidade está multiplicando, o pecado, tanta coisa negativa. Por quê? Porque o inimigo está investindo no mundo. E por quê? Porque se ele parar o homem de Deus, ele para Deus. Deus, ele precisa de nós. Né? Simplesmente olhar e falar, irmão, isso aí eu não acredito não. Não, vai na palavra, ora, busca isso aqui, vai diante do Senhor, o Senhor vai te mostrar, é isso mesmo. A gente precisa deixar Deus fluir. Às vezes o cano está entupido, então o cano é pequenininho. Ó Senhor Jesus, a torneira está fechada. Não, deixa Deus fluir, deixa Deus fazer. Eu não posso limitar Deus porque eu sou limitado. Se for ele, pode fazer infinitamente mais. Mas é conforme o poder dele que está operando em mim. O quanto que eu estou deixando Deus fluir? Quanto que eu estou deixando ele operar? Ou sou eu que estou operando? E o Senhor, ele quer ditar o ritmo. Não são os acontecimentos. É o Senhor. Mas eu tenho que cooperar. O Senhor só vai avançar quando eu avanço. Se eu falar, Deus fala. Se eu andar, Deus anda. E é isso que ele está mostrando para nós. Cada um de nós tem que cooperar com o Senhor. O fala profético está vindo aí. Está nos mostrando todas as coisas. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Tenho que crer. E tenho que habilitar Deus a começar primeiramente por mim. Pela minha casa. Senhor Jesus. E aí, e ganhando outras pessoas. É pelo bom exemplo. Jesus veio e fez todas as coisas. Agora eu preciso fazer o quê? Cumprir o que o Senhor quer. Ser um com Ele. É pela nossa oração, de maneira constante, de maneira reta, cumprindo aquilo que Deus deseja. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.